Amém? Então vamos lá aqui para uma reflexão que Deus tem colocado em nossos corações nessa manhã. E no final nós estaremos orando aqui pelos enfermos, doentes e também pelos nossos jovens que estarão fazendo o Enem. Aleluia. Feche seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, pelo privilégio que temos, ó Deus, de entrar em Sua gloriosa presença. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo esteja entre nós, falando em nossos corações, edificando nossas vidas, Senhor. Oramos a Ti e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar nesta manhã de domingo com você uma mensagem que tem como tema um justo advogado. Amém? Um justo advogado. Mas antes de entrar aqui no tema específico dessa mensagem, vou apenas reforçar a respeito do aviso que eu dei sobre o Diário Oficial da Prefeitura. Se você não é idoso, se você não tem comorbidade, mas se você quiser vir e se sentir bem na igreja de máscara, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, tá? Não se sinta constrangido por isso, fique à vontade, tá ok? Vamos lá então para essa reflexão. Um justo advogado. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de 1 João 2:1. Fica lá pertinho do livro de Apocalipse, quase no finalzinho da sua Bíblia aí. Carta de 1 João 2, versículo 1. Você sabe que quando o apóstolo João escreveu essa carta, ele era um idoso. E você também sabe que o apóstolo João, ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os demais foram martirizados, foram mortos de uma forma violenta. Inclusive, o próprio irmão de João, Tiago, que também era apóstolo, ele foi o primeiro a morrer. E João, já bem idoso, ele escreveu essa carta e nos deixou algumas orientações. E a nossa reflexão de hoje, ela tem como base esse texto que nós estaremos lendo agora em nome de Jesus. Leia junto comigo, carta de 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então a nossa reflexão estará uma reflexão expositiva, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que a gente observa, lendo esse texto, é que João, ele utiliza um vocabulário jurídico para mostrar que Cristo está defendendo a nossa causa. E quando você vai ver, os sujeitos de um processo jurídico, você vai encontrar o advogado, você vai encontrar o juiz, você vai encontrar o Ministério Público, que geralmente é um membro da acusação, e você vai encontrar a figura do réu, da vítima. Então, esses elementos, essas pessoas, são os sujeitos de um processo jurídico. Advogado, juiz, Ministério Público, vítima e réu. Mas note que dentro dessa relação jurídica que João está aqui levantando, quando ele direciona a fala para a nossa vida, ele não nos chama de réus, mas ele nos chama de filhos.
filhinhos, filhinhos. Então, note que nessa relação, João não nos chama de réu, mas de filhos. Não somos réus, mas sim filhos. Deus não é o nosso juiz, mas o nosso Pai. E por intermédio de Cristo, nós somos e recebemos a filiação divina. Somos filhos de Deus. E como filhos, nessa relação com Deus e não réu, que precisa de um advogado, mas filhos, nós recebemos o cuidado de Deus. Você recebe o cuidado de Deus? Diz amém. Mas note que ele não chama você de filho. Ele aumenta esse sentimento de amor, de carinho, chamando de filhinhos. Uma coisa é você falar assim, meu filho, a outra coisa é você falar, meus filhinhos. Essa palavra, do jeito que é expressada no texto que nós acabamos de ler, demonstra um amor infinito, um grande zelo, um grande carinho, um grande cuidado. Um grande cuidado. Deus, Ele é o nosso Pai. Nessa relação jurídica que João nos aponta, temos um advogado, temos um acusador que nos acusa, temos um juiz que não está para nos condenar, mas para nos tratar como filhos. Cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você? Olha, eu tenho visto o cuidado de Deus em todas as áreas da minha vida. Há alguns dias, eu fui com meu pai no INCA e sempre quando nós vamos na Praça da Cruz Vermelha, é muito difícil você conseguir estacionar o carro lá. Então, a opção que eu tenho é ir de Uber. E é tranquilo. O problema é a volta. Porque os motoristas do aplicativo, eles cancelam a viagem o tempo todo. Por causa, não sei se as notícias que acontecem do bairro, com receio de vir para São Gonçalo. E aí, na última vez que eu levei meu pai, chegamos cedo, saímos quase 19 horas do INCA, eu falei, pai, agora é o grande desafio. Meu pai tem problema cardíaco, não pode andar muito, tem problema visual, que é difícil andar com ele, tem que segurar, né, no braço dele, no ombro dele e ir direcionando. Falei, pai, agora é o desafio. É a gente conseguir um Uber para levar a gente para casa. E o Uber, você sabe que tem ali as classes, né? Tem o X, como é que é o outro nome, Robson? O Comfort e o Black, né? O Black é para quem manda no dinheiro, né? Aí, elemento duro pediu o quê? O X. Fui lá no X, R$50, eu e ele mesmo. De cara, o motorista aceitou a corrida. Aí eu falei, que bênção. Aí eu olhei para o carro, um Corolla. Aí eu falei, Corolla no Uber X? Cara, que coisa estranha. Mas tá vindo, deixa vir. Quando o carro encostou, abriu o vidro. Pastor, vamos embora. Era o sobrinho de uma das nossas irmãs da igreja que trabalha de Uber. Estava descendo para o Catarina. Sabe o que é isso, irmão? Cuidado de Deus. Vim de Black por R$50. Cuidado de Deus, irmãos. É o Flavinho, sobrinho da irmã Cleusa, né? Missionária Cleusa, que hoje está congregando na Assembleia de Deus. Irmão da Tânia, que congrega aqui conosco. Então, cuidado de Deus. Deus cuida de nós em todos os momentos. E nessa relação aqui que João nos apresenta,
Ele poderia nos apresentar como réu de uma causa, porque somos realmente culpados, somos pecadores, mas ele nos apresenta como filhos, como filhinhos. Então, a primeira orientação que nós vemos nesse texto é um cuidado de Deus nos chamando de filhinhos e instruindo seu filho João a escrever essa carta, demonstrando assim um carinho, um amor excessivo para os seus filhinhos. Mas esse texto não apenas fala sobre isso. Meus filhinhos, ele dá continuidade. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então ele sai desse gesto de afinidade e entra aqui em uma orientação. E ele diz: não pequem. Então, irmãos, é necessário observar que o pecado na vida do crente é um acidente e não um hábito. Ele acontece de uma forma acidental, mas não é uma prática constante. Então, João, ele nos chama de filhos e ele nos dá uma orientação: não pequem. Se previna dos desejos da carne. Se previna do pecado, porque ele tem um poder devastador. No Salmo 32, é um salmo que fala sobre Davi. Davi escreveu esse salmo e provavelmente, segundo alguns autores, Davi escreveu o Salmo 32 em que momento? 1 ano depois que ele tinha adulterado, que ele tinha mandado matar um dos seus oficiais. Só que Davi, 1 ano depois, ele tinha silenciado o seu pecado. Ele não tinha confessado o seu pecado. E o texto diz que, mediante esse silêncio de Davi, com o pecado que ele tinha cometido, o texto bíblico do Salmo 32 diz que os ossos de Davi ardiam, os ossos de Davi doíam e a mão de Deus pesava sobre a vida dele. Tudo por causa do pecado. Então daí você consegue ver o quanto o pecado é destruidor na vida de um servo de Deus. Ao ponto da mão de Deus, que em diversos momentos da Bíblia é comparado ao sustento da igreja. Deus sustenta a sua igreja com sua mão fiel. Deus coloca a sua mão sobre nós. Deus direciona a sua mão sobre nós. Deus nos acolhe em seus braços, em suas mãos. Mas no caso de Davi, que vivia no pecado, aquela mão que deveria ser uma mão acolhedora, uma mão de afeto, uma mão que cuida, era uma mão que oprimia, que acusava, que vinha sobre a vida dele e gerava uma pressão, porque ele estava vivendo em pecado. E o Salmo 32, depois você pode ler em casa, que começa falando desse fardo que ele vivia, um pecado não confessado. Mas logo na sequência diz que ele abriu seu coração para Deus, para o Senhor, e aquilo trouxe alívio à sua vida. Ele começa falando de dor, e ele termina esse salmo falando de alegria pela redenção que ele recebeu da parte de Deus. Então, na carta que nós estamos aqui refletindo nesse versículo, carta de 1 João 2, versículo 1, fala: meus filhos, o gesto de afinidade, amor, cuidado, eu escrevo uma coisa para vocês, não pequem, uma orientação de Deus para nós, porque o pecado é destruidor. O pecado é destruidor e ele tem o poder de trazer consequências terríveis sobre a nossa vida. Então, nós já entendemos, irmãos, que somos filhos, amém? Que Deus cuida de você. Já entendemos que nesse texto existe uma orientação.
Já viu aquelas placas de sinalização, perigo? Nesse caso vem perigo, pecado, cuidado, evite. Agora vamos entrar aqui e estudar um pouco sobre a figura do advogado. Porque o texto diz: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, mas, uma conjunção aqui, adversativa, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quais as características desse advogado? Um advogado que está disponível sobre a nossa vida. Primeiro, um advogado que ele não veio para nos defender, mas para mostrar que somos culpados. Então, o nosso advogado, geralmente, quando você contrata um advogado nessa relação jurídica, qual o papel dele? Fala aí, igreja. Defender. Só que esse advogado, ele não veio nos defender, mas mostrar que toda a humanidade é culpada. Culpada pelos seus erros, culpada pelos seus pecados. Então, geralmente, um advogado que usa a sua experiência para mostrar a inocência do seu cliente, ou ele busca causas para atenuar a pena com a finalidade de inocentar o seu cliente, o advogado justo, chamado Jesus, ele não usa esses métodos, ele diz, pelo contrário, você é culpado. Porque você é pecador. Você é pecador. Como advogado, Jesus não veio mostrar nossas virtudes, mas apontar os nossos pecados. Ele não defende nossa inocência, nem busca uma situação que possa atenuar nossa culpa, mas sim apresenta uma obra vicária com base da nossa absolvição. Então ele não diz que somos inocentes. Ele não diz e nem busca uma causa para nos inocentar, mas ele apresenta uma prova concreta que vai absorver toda a sua igreja, todos os seus filhos, uma obra vicária, o sacrifício da cruz. Você, irmãos, só está aqui pela misericórdia de Deus. Eu só estou aqui pela misericórdia, pela graça de Deus que está sobre a nossa vida, porque somos culpados. Mas o nosso advogado, ele vem com uma obra que não pode ser contestada, um sacrifício da cruz, que nos inocenta de toda a nossa culpa. Amém? Então você foi inocentado, esse advogado, ele te inocentou com uma prova concreta, absoluta, que não pode ser contestada, o sacrifício da cruz. Então esse advogado, ele não cobrou honorários, mas defendeu a sua causa de graça. Quanto mais conhecido é o advogado, maior é o valor que ele cobra para te defender. Na época eu estava cursando Direito, eu tinha uma professora especialista em criminalista. Ela dizia na sala de aula, para me atender um telefone à noite, apenas atender um telefone e orientar um cliente a R$5.000. Para botar a sandália no pé e sair da cama às 18. Então, quanto mais famoso é o advogado, irmãos, mais caro é o trabalho dele. Agora, note que esse advogado que está trabalhando ao nosso favor, ele não cobrou honorários, mas defendeu a nossa causa de graça. De graça. Então, quanto mais famoso é o advogado, mais caro é o seu serviço. Jesus é o advogado divino, mais conhecido do mundo, mas ele não cobra nada. Aliás, ele pagou tudo.
Ele pagou tudo. Pode aplaudir o Senhor? É como se você chegasse diante de um advogado e falasse: eu tenho esse pleito jurídico para resolver, e no lugar de você desembolsar um dinheiro, ele faz tudo para você de graça. De graça. Entenda que a salvação, irmãos, é de graça, mas não é barata. Foi pago um preço pelo nosso advogado, um preço altíssimo. Nosso advogado é especialista em amparar os desamparados, que estão esmagados pela culpa. Ele não cobra e não exige pagamento. Tudo que ele faz por amor, caridade, por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Vamos ver, então, esse advogado que não nos defende, não tenta atenuar a nossa pena, mas ele, com uma obra que foi consumada na cruz do Calvário, ele apresenta uma prova concreta que nos inocenta. Vamos ver um pouco mais desse advogado que não nos cobra nada. Tudo o que ele fez foi de graça. O nosso advogado não veio para ficar ao nosso lado, mas em nosso lugar. Quem já foi aí a algum processo judicial? Levanta a tua mão aí. Se você chegar lá na sala do juiz, tem um local do advogado e do lado do advogado tem um local para o seu cliente sentar do lado dele, para que possa haver comunicação entre os dois. Então Jesus, o nosso advogado, não veio para ficar no nosso lado, mas ele veio e ficou no nosso lugar. Ele não veio para ficar do lado do pecador, mas ele se colocou no lugar do pecador na cruz do Calvário. Então, o nosso advogado é nosso fiador. Ele assumiu toda a nossa dívida. Ele não veio para falar por nós, mas para morrer por nós. Ele pagou um preço, nosso advogado. Em João, na carta de João, que está aberta aí na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo pecado de todo o mundo. Então, nesse texto que nós lemos agora, não mostra apenas o preço que foi pago, pela minha vida, mas o sacrifício que foi pago por o mundo inteiro, por todo o mundo. Então, nós precisamos usufruir do benefício desse advogado. Agora vem uma causa que é a característica principal desse advogado. Ele apresentou uma prova que não pode ser contestada: a morte na cruz. Ele se coloca em nosso lugar. E uma outra característica dele, que eu acho a melhor de todas: ele é o advogado das causas perdidas. Das causas perdidas. Jesus é o advogado das causas perdidas. Ele nunca perdeu uma causa. Ele nunca sofreu uma derrota. É muito interessante porque quando você lida com esse meio jurídico e a sua causa é uma causa difícil de ser resolvida, você vai procurar um especialista. Geralmente um especialista que nunca perdeu uma causa. Você vai procurar um especialista, um advogado que seja expert em causas perdidas. E o nosso Jesus, ele é especialista em causas perdidas. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de causas perdidas que ele mudou completamente um quadro.
foram até a presença de Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. Uma causa jurídica, porque segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. E esse justo advogado, que sabe lidar com as causas perdidas da vida, ele muda completamente a situação desta mulher com uma única palavra. Quem não pecou, que atire a primeira pedra. E diz o texto que as pessoas, de um a um, foram saindo. Isso está em João 8. E no versículo 11, ele olha para essa mulher e diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Juridicamente, esta mulher estava diante de uma causa consumada, uma causa perdida, porque a lei dizia que ela, que foi pega em adultério, deveria ser apedrejada, morta. Mas ela estava diante do especialista, aquele que não tem causa perdida. E ele, então, aqui, irmãos, com a única só palavra, inocenta aquela pessoa. Esse advogado não é conhecido apenas como advogado da causa perdida, mas ele também é chamado de médico dos médicos. Ele veio libertar, curar. E aí o texto bíblico fala sobre o endemoniado de Gadara, uma causa também perdida, porque a sociedade já não sabia mais o que fazer com esse homem e constantemente aprisionavam ele nos sepulcros, com corrente, com grilhões, e a força daquela entidade rompia os grilhões, rompia as correntes, ele se mutilava e a sociedade novamente aprisionava aquele homem. Era um homem que não tinha uma solução para aquele problema que ele vivia. Mas um dia esse homem de causa perdida encontra-se com o advogado, com o médico dos médicos, com o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode. E esse homem é curado, restaurado para a glória de Deus. Temos outro cliente desse advogado, segundo a palavra de Deus, que faltando poucos minutos para ele ser condenado, não a uma pena de reclusão, detenção, mas ser condenado de uma pena perpétua, eterna, o ladrão que estava na cruz. Provavelmente um homicida, um assassino, mas que se arrependeu e buscou o socorro, o auxílio no advogado que estava ao lado dele, ali mutilado pelas chicotadas, pelos espinhos, pelos cravos. Mas esse advogado, ele olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um homem que estava condenado ao inferno, mas que nos últimos momentos da sua vida recebeu o advogado Cristo e as portas da eternidade foram abertas para ele. Então o nosso advogado é especialista. Outra característica do nosso advogado, e aí você que já precisou do advogado, você sabe como é difícil falar com o advogado. Você manda mensagem no WhatsApp e o advogado visualiza, não te responde. Você entrega um processo na mão dele, 3 anos se passa, você liga para ele e ele não te responde. Ainda fala que você está importunando o trabalho dele. Já passou por uma experiência assim? Mas esse advogado tem uma característica muito linda. Que a Bíblia diz que quando você dobra o seu joelho, quando você clama a Ele, quando você busca o socorro dEle, Ele para o que está fazendo e direciona o olhar sobre a tua vida.
É um advogado que está 24 horas de plantão olhando para você. É um advogado que está 24 horas pronto a lhe responder, a atender a sua demanda, a atender a sua causa. Cristo, o justo advogado. Então, irmãos, Jesus é o advogado das causas perdidas. Ele é o advogado da igreja. Se temos um advogado especialista, que nunca perdeu uma causa, que está 24 horas, com o olhar direcionado sobre nós, pronto a atender a nossa demanda. Se temos um advogado que reverte os quadros que estão diante de nós, se temos um advogado que pode todas as coisas, nós, como a igreja, não podemos temer as circunstâncias da vida. Porque o nosso fiel advogado, ele trabalha ao nosso favor. Nós éramos, irmãos, uma causa perdida, mas ele nos inocentou, mas ele mudou o nosso quadro. De repente, você esteja aqui, você precisa do auxílio desse advogado. Uma questão jurídica, uma questão na previdência social, uma questão criminal, que muitas das vezes, como servo de Deus, nós acabamos nos envolvendo em algo ilícito, por não vigiar. Às vezes, uma negligência no trânsito acaba lesando alguém, gerando um perigo sobre a vida de alguém, gerando uma lesão na vida de alguém porque mexeu no celular. Fatalidades que acontecem. E Jesus é esse justo advogado que está trabalhando ao seu favor. Ele não é conforme os advogados que vemos no mundo, que recebe propina, que tenta beneficiar aquele que enche o seu bolso. Ele não é como os advogados que a gente encontra no mundo, que não tem ética, que não tem princípios. Não, ele é o justo advogado. E ele trabalha a teu favor. Ele cuida de você. Ele é o teu Deus. Ele é o Jeová Jirê. Ele é o Jeová Rafá. Então, nós estaremos orando, irmãos, nesse momento. Primeiramente, por sua vida que tem alguma causa jurídica pendente, para que o justo advogado entre com provisão. Se você, irmãos, tem uma causa jurídica pendente, sabe o que você deve fazer? Pega o nome desse juiz, pega o nome desse desembargador, pega o nome desses juízes e apresenta diante de Deus. Se você tem uma causa trabalhista, pegue o nome do patrono, do seu advogado, apresente diante de Deus, para que Deus possa dar sabedoria a ele como proceder. Pegue a causa do juiz que vai ler a sua petição, a sua pauta, o seu pedido, mas, acima de tudo isso, entregue essa causa nos advogados dos advogados. Eu tenho 3 causas na mão desse advogado. Eu falo para ele: Senhor, está olhando a minha causa aí? Esquece não, hein? Apresente diariamente diante do Senhor. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Você que tem um justo advogado, você pode dar um glória a Deus? Pode dar um amém? Pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. É um privilégio ter um advogado como Jesus do meu lado. É um privilégio ter Jesus me chamando de filho, me orientando, direcionando a minha vida. Aleluias. Feche os seus olhos e ore junto comigo em nome de Jesus. Esse justo advogado, irmãos,
Ele está aqui presente. Ele está julgando a tua causa. Ele está ouvindo a tua petição, o teu clamor. Creia nisso, em nome de Jesus. Abra o seu coração para Ele nesse momento. E apresente a Ele aquilo que tem tirado a sua paz. Apresente para Ele aquilo que tem consumido as suas forças. Apresente para Ele uma causa jurídica que você não tem encontrado solução. Apresente para Ele um problema que você não tem conseguido resolver. Porque Ele é o advogado dos advogados, o justo. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, nessa manhã, primeiramente, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por ter pago um alto preço e ter nos inocentados na cruz do Calvário. Queremos Te agradecer, ó Deus, por ter nos colocado não no banco dos réus, mas por ter nos colocado em um lugar de filho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu amor, pela afinidade, pelo carinho que sempre encontramos na Tua palavra, direcionado à Tua igreja. Obrigado, Deus, pelo cuidado que tem tido por cada um de nós. E nesse momento, meu Pai, nós entregamos, ó Deus, petições em Tuas mãos, processos administrativos, processos judiciários, processos, ó Deus, no âmbito penal. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, processos, ó Deus, previdenciários, Senhor. Entregamos todas as causas diante de Ti. Meu Deus, são irmãs que precisam, ó Deus, do parecer positivo de uma pensão, Senhor. São irmãos que precisam, ó Deus, do parecer positivo de um processo administrativo, de uma porta, ó Deus, que precisa ser aberta. São irmãos que precisam ser, ó Deus, inocentados, ó Deus, em um processo judicial, Senhor. São outros, ó Deus, que estão pleiteando uma indenização porque foram lesados no seu direito moral ou material. E essas causas, Senhor, nós, como Igreja de Cristo, apresentamos diante dos homens, mas também diante do nosso Deus, do justo advogado. Meu Deus, começa a trabalhar. Começa, Senhor, a abrir portas. Vai destravando, Senhor, todo o processo judicial. Vai tocando, ó Deus, no coração do juiz, da juíza, desembargadores, que tenham, ó Deus, em suas mãos os nossos pedidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o justo advogado. Então vai trazendo, Senhor, solução para as causas que nesse momento estão sendo apresentadas diante do Teu santo altar. Meu Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, pela vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Porque a Tua palavra demonstra que o Senhor não é apenas, ó Deus, o advogado, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Jeová Rafá. E eu apresento a vida de cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes. A vida da irmã Maria Marques, a vida da Geni, a vida da Emília, da Márcia, do nosso obreiro Alceni, do nosso pastor Renê, a Leninha, a Natália, a Sebastiana, a Cor Maria, o Sandro, a Lúcia Helena. Ó Deus, a vida do Gabriel, Senhor, a vida da Poliana, do Luiz Felipe, Senhor Jesus Cristo, a vida, Senhor,
de cada um dos nossos familiares, nós apresentamos em Tuas mãos, porque cremos, ó Deus, que a última palavra vem do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como justo advogado, aquele que cuida das nossas causas, nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua intervenção. Meu Deus, esteja, Senhor, sobre a vida da igreja, Senhor. Ó Deus, não pressionando, ó Deus, a igreja pelo pecado que muitas das vezes praticamos porque somos negligentes, mas esteja com as Tuas mãos sobre a igreja, uma mão de cuidado, uma mão de afeto, uma mão de carinho, cuidando, Senhor, da vida de cada um de nós, Senhor. Assim, meu Deus, nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós entregamos, Pai, a família da diaconisa Elizabeth em Tuas mãos, a vida do Theo, a vida da Rafaela, a vida da Bela, do Miguel. Deus, continua abençoando esta família em o nome de Jesus. Que o justo advogado esteja direcionado sobre a vida da família da nossa diaconisa, que colocou aqui, ó Deus, o seu pedido de oração. Abençoa também, Senhor, cada vida dos meus irmãos que aqui estão presentes. Meu Deus, causas pendentes, ó Deus, soluções que eles apresentam diante de Ti, familiares que precisam de libertação,